Oi, família do Psicologia com Alejandro. Para fechar nossos vídeos sobre adolescentes, hoje quero tocar um assunto muito triste, muito comovedor, porque infelizmente toda semana a gente fica sabendo de suicídios adolescentes em nosso país e em todo o mundo, né? Então, é bom saber por que acontece, quando acontece, como saber se a adolescente está manipulando a pai, mãe, professor, ou se realmente tem ideia, tem planos de se suicidar. Para começar a entender esse assunto, é importante falar sobre as diferentes fases que tem suicídio. Por exemplo, a primeira fase é aquela que é conhecida como ideação suicida. Por exemplo, eu tive um problema com minha namorada, ela teve um problema com seu namorado, lo largou ou ele largou e veio a sua cabeça uma ideia: vou me matar, vou tomar remédio, vou me prender fogo. Aí isso é uma ideação suicida. E essa é uma fase muito importante porque de aí começa todo. Aí se vai como que criando um algoritmo no cérebro da pessoa. E se não se atende com um tempo, com um especialista, psicólogo, psiquiatra, a pessoa pode ir da fase do ideação suicida para a fase do plano suicida. O plano suicida é a fase superior da ideação suicida. Por exemplo, a ideação, eu pensei que lo vou fazer, e o plano é o como, ou seja, ideação suicida é o que e plan é o como, quando, onde, a que hora, em que lugar, com que vou utilizar. Então, essa é a segunda fase que, infelizmente, às vezes, os adolescentes transitam hacia ela e ninguém se dá conta, porque não tem boa comunicação, porque pelo mesmo conflito adulto-adolescente que já falei no vídeo anterior, pai e mãe, o que tem com o filho é uma relação de força e não uma relação de negociação. Então, pai e mãe não sabem o que está acontecendo dentro da cabeça desse menino, dessa menina, e ao final depois, infelizmente, há que lamentar situações maiores. Aí, o ser humano da fase do plano suicida vai a intento suicida, que é quando já a pessoa faz a execução desse plano. Ou seja, tive a ideia, lo vou a fazer. O plano é que, como, onde, quando, quantas horas que vou utilizar. E o intento é a fase executiva desse plano. Aí o intento pode dar certo, pode não dar certo. Se dá certo, então de intento se converte em acto. Aí, infelizmente, a pessoa perde a vida. Se a pessoa não perde a vida porque a família atua rápido, liga para a SAMU, vai para pronto atendimento, os médicos conseguem salvar a vida, graças a Deus, da pessoa, da adolescente, aí só fica sendo um intento e não passa para a última fase, que é acto, que já a pessoa, então, executa esse plano, já se suicida e perde a vida. Também pode acontecer que a pessoa concrete o acto suicida e não perda a vida, por diversas questões, porque a família descobriu, porque o professor descobriu, porque a coleguinha descobriu, em este caso que é adolescente. Mas geralmente, quando a pessoa vai atravessando por todas essas fases,
que ya la idea se convierte en plan, el plan se convierte en intento y el intento en acto, geralmente e infelizmente quase sempre dá certo. Por isso é que a gente fala e muitas pessoas não acreditam em nós, em os psicólogos, psiquiatras, que a relação do adulto adolescente deve ser de negociação, porque tem muitas pessoas que não aceitam o conhecimento psicológico e quando um filho fala, não, vou me matar, vou me suicidar, tem muita gente que fala, cachorro que late não morde, mas não sempre é assim, tem cachorro que latem, que mordem e mordem muito, né? Então, não assistem a psicólogo, não marcam atendimento, não dão a prioridade que deve ter a saúde mental de seu filho ou sua filha adolescente. Infelizmente, tem muitas visitas à consulta por conta de intentos de suicídio que podem haver sido evitados pelos pais, negociando, conversando, interagindo, se convirtiendo em os melhores amigos de seu filho, de sua filha. Tem muitos casos também de actos suicidas em adolescentes que estão relacionados com conflito de identidade. Ou seja, tem pessoas que estão se descobrindo na adolescência, estão se conhecendo sexualmente e então descobrem que pertencem à comunidade LGBTIQ+, ou seja, têm relações homoafetivas. Mas não necessariamente quer dizer que a adolescente vai ser homossexual. A adolescente está se conhecendo, talvez fez isso por algum colega que falou com ele, talvez fez isso pela curiosidade mesmo. Mas mesmo assim, sendo, vamos a falar, homossexual, ou seja, homem ou mulher, qualquer um, isso não dá direito aos pais a reprimir, isso não dá direito a rechazar, porque essas pessoas também têm os mesmos direitos que tem todo mundo. Tem milhões de pessoas em todo mundo que pertencem a essa comunidade e tudo bem. Aí o problema que os pais têm que saber é como se vai comportar pertencendo a essa comunidade, porque infelizmente tem pessoas homossexuais que não têm boa conduta e esse é o papel dos pais, não é rechazar, não é querer jogar fora, porque esse é um motivo muito grande de actos suicidas em a faixa etária adolescente. Se você gosta de este e outro conteúdo da Psicologia com Alejandro, eu te convido a te subscrever em todas as nossas redes sociais, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Nunca esqueça que a gente é de Cuba, a gente pode em alguma hora misturar alguma palavra, mas nosso português acho que é entendível. Se você não entende alguma coisa, pode nos perguntar em todas as nossas redes sociais, que a gente gostosamente vai responder e vai estar ao pendente de todos os seus comentários. Deus abençoe a todo o povo brasileiro. Muito obrigado pela assistir a nosso vídeo. Até mais. Tchau.